Objetivamente, as denúncias do John Textor, a gente já sabe que o que ele puxou foi um novelo e que isso existe, que é real, e essa CPI ela se justifica porque teve a origem numa denúncia de um investidor, presidente, digamos assim, de uma SAF, né? E que muitos lá fora diziam, né, isso aí é porque ele perdeu o campeonato. O que a gente está vendo é que isso existe muito antes de John Textor e ele apenas trouxe, né? E aí eu queria saber de você objetivamente, algum desses jogos do Textor você participou, tinha atletas que já foram seus? São Paulo e Palmeiras, Vasco e Palmeiras em 2023 especificamente. Vou falar mais uma vez, vou deixar entre linhas. Esses são grandes. Esses são literalmente grandes. Mas sim, mas são grandes. Okay. Eu não posso chegar aqui pra você e falar, eu não posso vir aqui enfrentar a Leila, cara, eu não vou. Isso é loucura da minha cabeça. Eu não vou enfrentar o presidente do São Paulo, mas, não tem lógica. Mas tem fundamento, né? Tem fundamento. Isso a gente depois... Tem fundamento, total. A queda da Portuguesa teve alguma relação com isso? Olha, eu não sei se tem a ver com isso. Eu sei que eu tinha jogador lá. A Lusa escalou irregularmente o meia na partida contra o Grêmio na última rodada do Brasileirão. O jogador estava suspenso, mas mesmo assim entrou em campo. Enquanto isso, a tabela final do Brasileirão, que definiu os 4 rebaixados, fica assim, com a Portuguesa no lugar do Fluminense. William Rogato confessa manipulação em depoimento à CPI e rebaixamento de 42 times. Em um dos momentos mais chocantes da história recente do futebol brasileiro, William Rogato, figura central de um escândalo de manipulação de resultados, confessou sua participação em um esquema criminoso que envolveu o rebaixamento de 42 times em campeonatos nacionais e regionais. O depoimento bombástico ocorreu nesta terça-feira, 8, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, no Senado, que investiga manipulações no futebol. Com um semblante tenso e voz controlada, Rogato detalhou como operou dentro de um esquema que, segundo ele, influenciou diretamente o destino de dezenas de clubes, alterando resultados de jogos e impactando campeonatos inteiros. A confissão expôs um cenário obscuro, marcado por corrupção, chantagem e apostas milionárias, levantando uma nuvem de dúvidas sobre a integridade do esporte mais popular do país. A confissão: rebaixamento previamente determinado. Durante a CPI, o silêncio foi cortado pela declaração fria de Rogato. O ex-executivo do futebol revelou que recebeu ordens claras para garantir o rebaixamento de 42 times, espalhados por diferentes divisões. A manipulação envolvia árbitros, dirigentes e até jogadores. Tudo era calculado. Os erros, os cartões, os gols desperdiçados, as ordens vinham de cima e todos sabiam o que estava em jogo, confessou, sem pestanejar. Esse esquema envolvia um verdadeiro tabuleiro de interesses. Grupos de apostas clandestinas movimentavam quantias milionárias, lucrando às custas de clubes que, sem entender o porquê, se viam rebaixados ao final das competições. Rogato ainda destacou que o impacto financeiro e moral sobre esses clubes era devastador, mas, para os manipuladores, isso pouco importava. O que interessava eram os lucros gigantescos que eles geravam. Investigação aprofundada e as consequências para o futebol nacional. Os senadores que conduzem a CPI demonstraram perplexidade e indignação com a magnitude da confissão. A investigação agora se aprofunda em identificar todos os envolvidos, prometendo rastrear desde os intermediários até os verdadeiros mandantes por trás desse esquema. Um dos principais pontos de investigação é a participação de dirigentes esportivos e se os clubes afetados tinham qualquer noção do que acontecia nos bastidores. As consequências podem ser drásticas.
Clubes que supostamente não estavam diretamente envolvidos, mas que se beneficiaram da manipulação, poderão enfrentar sanções. Por outro lado, os times prejudicados estão na expectativa por uma compensação justa e pela revelação completa da trama que os jogou para divisões inferiores. O silêncio dos inocentes? Em meio às revelações, fica a dúvida. Quantos outros escândalos como este podem estar escondidos à vista de todos? O futebol, conhecido por sua emoção, pode estar vivendo uma crise de confiança sem precedentes. Quantos resultados vistos como normais foram, na verdade, parte de um jogo sujo nos bastidores? Rogato deixou no ar que sua atuação pode ter sido apenas uma pequena peça em um esquema muito maior. Por enquanto, torcedores, jogadores e dirigentes de clubes aguardam com apreensão os próximos capítulos dessa investigação, que promete expor ainda mais a podridão que corrói o esporte. A CPI promete continuar ouvindo novas testemunhas e aprofundar a busca por todos os responsáveis. O futebol brasileiro, que já foi sinônimo de paixão e orgulho nacional, agora vive um momento de incerteza, com torcedores questionando até onde vai a influência de interesses externos sobre o resultado de seus campeonatos.